Você já percebeu como ultimamente muita gente diz que milagres não existem mais, que tudo é coincidência, psicológico, força do universo, energia positiva? Parece que virou moda desacreditar o que é espiritual. Mas se Deus não faz mais milagres, como explicar aquilo que a ciência não consegue? Como explicar portas que se abrem quando tudo aponta para o fim? Como explicar pessoas que estavam desenganadas e, de repente, se levantaram quando ninguém acreditava mais? Eu te pergunto, você acredita que Deus ainda faz o impossível ou está começando a duvidar? Porque talvez o que está acontecendo na sua vida hoje não seja abandono. Talvez seja exatamente o cenário perfeito para um milagre nascer. A verdade é que o mundo está cheio de opiniões, teorias e debates. Dizem que é tudo sorte. Dizem que Deus não interfere. Dizem que, se fosse para Deus agir, ele já teria feito. Mas será mesmo? Quem disse que Deus deixa de agir só porque alguns escolheram não acreditar? Jesus disse em Marcos 10:27, para o homem é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Se ele disse todas as coisas, por que você acha que a sua seria diferente? Agora pense comigo. E se aquilo que você chama de atraso for, na verdade, o cenário que Deus está preparando para te surpreender? Charsun. E se o impossível que você tanto espera já estiver sendo alinhado no invisível? E se Deus estiver te conduzindo para um milagre que vai calar a boca? De quem disse que a sua história acabou? Hoje, neste vídeo, nós vamos falar de algo profundo. Quando Deus decide fazer o impossível, ninguém consegue impedir. Mas antes de continuar, me responda aí nos comentários, porque isso vai tocar muitas vidas. Você já viveu algo que só Deus poderia explicar? Ou você está precisando de um impossível agora? Prepare-se. O que vem a seguir vai abrir seus olhos para perceber o mover de Deus no meio das situações mais desesperadoras. A partir de agora, você vai entender que não é coincidência, é propósito. E mais uma pergunta para te prender até o final. Será que aquilo que parece impossível é exatamente o que Deus vai usar para mudar completamente sua história? Vamos descobrir isso juntos. Existem momentos na vida em que o impossível não é apenas um desejo, é uma necessidade. Há situações em que você chega no limite das suas forças e percebe que, por mais que tente, por mais que se esforce, não consegue mais resolver sozinho. E é justamente aí, nesse ponto de esgotamento, que muitos entram em crise. Por que Deus deixou tudo chegar tão longe? Por que Ele não resolveu antes? Por que eu tenho que passar por isso? Mas já parou para pensar que, às vezes, o impossível só acontece quando todas as portas humanas se fecham? Se houvesse uma saída natural, você não precisaria de um milagre. Se fosse fácil, você não veria a mão de Deus. O impossível, muitas vezes, é o palco onde Deus escolhe revelar sua glória. Quantas vezes você já não disse: Senhor, eu fiz tudo o que pude. Eu já tentei de todas as maneiras. Ou eu não tenho mais forças. E talvez seja exatamente aí que Deus responde: agora é a minha vez. A Bíblia está cheia de momentos assim em que o impossível se tornou necessário. Quando o Mar Vermelho se abriu, não havia outra saída. Não existia barco, ponte ou estratégia humana. Era milagre ou destruição. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, não havia defesa possível. Ou Deus fazia o impossível, ou Daniel morria. Quando a mulher do fluxo de sangue gastou tudo, tentou tudo e piorou em vez de melhorar, foi só então que ela tocou em Jesus. E o impossível aconteceu. E eu te pergunto agora, será que você está exatamente nesse ponto? Pai, será que Deus permitiu certas portas se fecharem porque Ele quer que você veja o poder dele de um jeito que nunca viu antes? Será que esse momento que você chama de fim é, na verdade, o começo do impossível de Deus? A verdade é que ninguém busca o sobrenatural enquanto ainda acredita que consegue resolver tudo sozinho. O limite é doloroso, eu sei. O vazio é desconfortável. A espera machuca. Mas o impossível nasce justamente ali,
naquele lugar onde as soluções humanas se esgotam. E olha o que diz Jeremias 32:27. Tidina, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa difícil demais para mim? Essa pergunta ecoa até hoje. Se para ele nada é difícil, por que para você parece tão distante acreditar que o impossível pode acontecer? Pense nisso. Será que o cenário impossível não é o sinal de que Deus está prestes a agir? Uma das verdades mais fortes da fé é esta: Deus começa exatamente onde a capacidade humana termina. O que para você é muro, para Deus é porta. O que para você é limite, para Deus é apenas o ponto de partida. Muitas vezes, o que você não consegue resolver não é sinal de fraqueza, é sinal de que Deus quer entrar em cena. Mas pense comigo, Bipicum, será que você não está tentando resolver com suas próprias mãos algo que só Deus pode fazer? Dude, será que você não está lutando batalhas espirituais com ferramentas humanas? Será que Deus não está esperando você parar para Ele finalmente começar? A Bíblia está repleta de momentos em que Deus fez aquilo que nenhum homem poderia fazer. Quando Abraão ouviu que seria pai com quase 100 anos, isso estava muito além da lógica. A promessa era impossível, o tempo era impossível, a idade era impossível. E mesmo assim, Deus cumpriu. E Romanos 4 diz que Abraão creu contra a esperança. Ou seja, ele acreditou quando já não havia nada para acreditar. E você não consegue crer mesmo quando tudo grita que não vai acontecer? Outro exemplo é Gideão. Deus reduziu o exército dele de 32 mil homens para apenas 300. Por quê? Para mostrar que a vitória não viria pela força, pela estratégia ou pela habilidade, mas pelo meio poder sobrenatural de Deus. Quando Deus quer agir, Ele corta apoios humanos para que você veja claramente: não foi você, fui eu. Será que não é isso que está acontecendo com você também? Agora pare e reflita. E se Deus estiver tirando o controle das suas mãos, não para te punir, mas para te salvar? Se Ele estiver desmontando os seus planos para te entregar algo maior do que você imaginava? E se este for o momento em que Deus quer te mostrar que Ele é Deus, e não a sua força? Isaías 55:9 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Isso significa que existem movimentos de Deus acontecendo na sua vida que você não consegue ver, não consegue medir e não consegue entender, mas que estão te conduzindo para algo extraordinário. O impossível não é desafio para Deus. O impossível é território dele. Antes de Deus fazer o impossível, Ele quase sempre nos leva por um processo. E é justamente esse processo que muitos não entendem. A maioria das pessoas quer o milagre, mas não quer o caminho que conduz a ele. Quer a promessa, mas não quer o preparo. Quer a glória, mas rejeita o deserto. Mas reflita comigo. É porque Deus permitiria que você enfrentasse silêncio, espera e provações antes de realizar o impossível? Será que esse período não está moldando você para algo maior? Será que o que parece atraso não é, na verdade, preparação? Pense em José. Antes de sentar no trono, ele sentou no fundo de uma prisão. Antes de governar, ele foi vendido, traído, esquecido. O milagre de Deus era grande, mas o processo também era. E durante esse processo, Deus estava moldando o caráter, o coração, a visão. E você, né? Será que Deus não está moldando áreas suas que você mesmo não percebe? Pense em Ana. Antes de receber Samuel, ela passou anos sendo humilhada, comparada, ferida. Mas o processo não destruiu Ana. O processo fortaleceu sua fé e sua entrega. O impossível veio, mas não veio sem lágrimas. Pense em Elias. Antes do fogo descer no Carmelo, houve escassez, fome, solidão, fuga para o ribeiro. O processo prepara o profeta para o milagre. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. O processo revela o quanto você realmente confia em Deus. Quando tudo está difícil, você continua? Quando Deus está em silêncio, você desiste? Quando tudo parece parado,
Você duvida? É durante o processo que Deus te ensina a depender dele e não das circunstâncias. É durante o processo que ele tira o que te atrapalha, fortalece o que te faz avançar e ajusta o que te levaria a perder a promessa. Romanos 8:28 nos lembra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas coisas. Todas, até as que doem, até as que parecem injustas, até as que você não entende. E aqui vai uma pergunta que vai mexer com você. E se aquilo que você chama de sofrimento for exatamente a ferramenta que Deus está usando para te preparar para o impossível? E se esse processo for a prova de que o milagre é maior do que você imagina? Deus nunca te coloca em um processo para te destruir. Ele te coloca para te transformar. Muita gente pede um milagre, mas ignora a parte mais importante, a obediência. Você já percebeu que, na Bíblia, Deus quase sempre libera o impossível depois que alguém dá um passo de fé baseado em obediência? A questão não é apenas acreditar que Deus pode. A questão é: você está disposto a fazer o que ele te pediu? A obediência é a chave que abre portas impossíveis. Pense em Noé. Deus mandou construir uma arca quando não estava chovendo. Isso não fazia sentido algum. Era loucura para todos à sua volta. Mas Noé obedeceu. E por que Deus escolheu justamente Noé? Porque Noé fez o que muitos não têm coragem de fazer hoje: obedecer mesmo sem entender. E agora eu te pergunto: será que o seu milagre está travado porque você não cumpriu a última instrução que Deus te deu? Será que Deus não está esperando você dar um passo para liberar o sobrenatural? Lembre-se da mulher viúva em 1 Reis 17. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Era o último alimento. Era a última esperança. Então Elias disse: faça primeiro para mim. Humanamente isso não fazia sentido. Mas ela obedeceu e o impossível aconteceu. A farinha nunca acabou, o azeite nunca faltou. A obediência abre portas que o esforço humano jamais abriria. Outro exemplo poderoso: os servos em João 2. Nas bodas de Caná, Jesus mandou encher as talhas de água. Eles podiam ter questionado: para quê? Por que água? Isso não tem lógica. Mas eles obedeceram e a água se transformou em vinho. O impossível aconteceu depois da obediência. Por isso preciso te perguntar: qual foi a última coisa que Deus te pediu para fazer e que você até hoje não fez? Perdoar alguém? Deixar um caminho errado? Sair de um relacionamento tóxico? Voltar à oração? Recomeçar algo que você abandonou? Muitas vezes o impossível está a apenas um passo de obediência. A Bíblia diz em Deuteronômio 28:2: e todas estas bênçãos virão sobre você e o alcançarão, se você obedecer à voz do Senhor. Não é se você sentir, não é se tiver vontade, é mas obedecer. O que você precisa entender é: a obediência não força Deus a agir, mas posiciona você no lugar onde o impossível acontece. E aqui vai uma pergunta que vai preparar a sua mente para o que vem na próxima parte. E se Deus estiver prestes a fazer o impossível, e só falta você dar o passo que Ele te pediu? Se existe algo que precisamos entender sobre Deus, é isto: Ele não age pela lógica humana, Ele age pelo propósito. E é por isso que, quase sempre, o milagre acontece de um jeito que ninguém imaginava. Deus surpreende, Deus confunde expectativas, Deus muda roteiros. Deus faz o impossível acontecer por caminhos completamente improváveis. Pense nisso. Isso de quantas vezes você pediu algo a Deus e Ele respondeu de um jeito totalmente diferente? De quantas vezes você imaginou um caminho, mas Deus abriu outro que você nem sabia que existia? E se a forma que Deus está usando agora não parecer lógica, justamente porque Ele está preparando algo maior? A Bíblia está cheia de momentos em que Deus usou o improvável, o inesperado, o invisível aos olhos humanos. Quando Deus decidiu derrubar as muralhas de Jericó, Ele não mandou usar força, armas ou estratégias de guerra. Ele mandou marchar e tocar trombetas. Para qualquer pessoa comum, isso pareceria ridículo. Mas Josué obedeceu,
E o impossível aconteceu diante dos olhos de todos. Quando Deus escolheu libertar Israel da fome, Ele não enviou um exército. Ele enviou um garoto com 5 pães e 2 peixes. Ninguém esperava, ninguém imaginava. Mas Deus transformou o pouco no impossível. E quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Ele esperou 4 dias. 4 dias, quando tudo já estava perdido. Quando todos achavam que era tarde demais. Por quê? Para mostrar que Deus não se limita a prazos humanos. Agora eu te pergunto, será que você não está achando que Deus está atrasado, quando Ele está apenas preparando a forma perfeita de agir? Será que o que parece confusão não é exatamente o caminho que Deus está usando para te levar ao milagre? E será que a solução não está vindo da forma que você quer, mas da forma que você precisa? Isaías 43:19 diz: Eis que faço uma coisa nova. Abrirei um caminho no deserto e rios no ermo. Repare, Deus não tira o deserto. Ele cria um caminho dentro dele, rios onde ninguém esperava. Deus é especialista em agir onde ninguém vê possibilidade. E muitas vezes, o milagre começa com aquilo que você menos imagina. E aqui vai uma pergunta que vai preparar seu coração para a próxima parte. E se exatamente agora, enquanto você assiste este vídeo, Deus estiver organizando um movimento invisível que vai mudar completamente sua situação? O impossível está mais perto do que você imagina. Existe algo que todos nós lutamos para aceitar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Você já percebeu como a nossa ansiedade tenta apressar o que só Deus pode amadurecer? A gente quer agora, quer já, quer para ontem. Mas Deus trabalha em um ritmo que é perfeito, mesmo quando parece lento para nós. E talvez você esteja exatamente nesse ponto hoje, esperando, orando, pedindo o que sem entender por que ainda não aconteceu. Mas e se eu te disser que o milagre não chegou ainda? Não porque Deus esqueceu, mas porque ainda não era o tempo perfeito. A Bíblia mostra isso com absoluta clareza. Quando Marta e Maria mandaram chamar Jesus para curar Lázaro, Jesus já não foi na hora. Nos nossos olhos humanos, isso parece insensível. Mas Jesus estava preparando algo maior. Não apenas uma cura, mas uma ressurreição. O impossível não atrasou. O impossível estava sendo preparado. Agora eu te pergunto, se aquilo que parece atraso for, na verdade, Deus alinhando tudo para que o impossível seja ainda maior? E se Deus estiver te protegendo de receber algo antes da hora e acabar perdendo depois? E se o tempo de Deus estiver te salvando e não te negando? Pense em Davi. Ele foi ungido rei enquanto ainda era adolescente, mas não sentou no trono imediatamente. Antes do trono veio o deserto, a caverna, as lutas, as perseguições, as injustiças. Por quê? Porque Deus não queria apenas colocar Davi no trono. Ele queria que Davi permanecesse nele. O processo levou tempo, mas o tempo construiu o homem. Na sua vida, talvez Deus esteja dizendo: espere, não porque eu não posso, mas porque eu sei a hora certa. E deixa eu te perguntar algo que pode mudar completamente sua perspectiva. Se Deus fizesse o impossível hoje, você estaria preparado emocionalmente, espiritualmente e mentalmente para sustentar o que Ele te entregaria? Muitos querem o impossível, mas poucos querem se tornar a pessoa capaz de viver esse impossível de forma saudável. Salmos 31:15 diz: Os meus tempos estão nas tuas mãos. Todos os seus tempos. Tempo de plantar, tempo de chorar, tempo de crescer, tempo de esperar e também o tempo do milagre. O impossível não é um ato repentino. É a conclusão perfeita de um processo que Deus acompanha do início ao fim. O que Deus está segurando agora, para entregar a você no momento exato em que isso não vai te destruir, mas vai te elevar? A resposta vai te surpreender. Há momentos na vida em que você olha para o céu e pergunta, Deus, quando vai ser a minha vez? Talvez você já tenha se cansado de esperar. Talvez já tenha dito a si mesmo, se fosse para acontecer, já teria acontecido. Mas é justamente aqui que muitos se enganam. O tempo da espera não é um tempo perdido, é um tempo preparado. A verdade é que Deus não age adiantado nem atrasado.
Ele age no tempo exato. Isso não é apenas uma frase bonita. A Bíblia confirma isso quando diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Se existe um tempo determinado para tudo, então existe um tempo marcado para o impossível acontecer na sua vida também. E quando esse tempo chega, não há força humana, não há oposição espiritual, não há circunstância contrária que consiga impedir. Mas aqui vai uma pergunta que sacode qualquer pessoa que está assistindo. E se o seu tempo estiver mais perto do que você imagina, você estaria preparado para receber o que vem? Porque muitas vezes o impossível não acontece antes, porque Deus está preparando você, e não apenas o milagre. Ele molda caráter, cura feridas, alinha caminhos, desmonta orgulhos, fortalece fé. Deus não entrega promessa para quem ainda está na versão errada de si mesmo. Ele te transforma primeiro, e depois abre a porta. E aí entra outra promessa poderosa, que talvez você nunca tenha percebido a profundidade. No tempo certo, eu, o Senhor, farei que isso aconteça depressa. Isaías 60:22. Perceba os detalhes dessa frase. Terceiro tempo certo significa que Deus já tem um dia marcado. Eu, o Senhor, Ele mesmo vai agir, não será por esforço humano. Lhe farei acontecer depressa. Quando chegar a hora, aquilo que parecia demorar anos, Deus resolve em minutos. Agora pare e pense. Quais? Será que Deus já não está movendo peças que você ainda não consegue enxergar? E será que Ele já não começou a intervir, mesmo que você não veja sinais ainda? Se você acredita que Deus pode mudar tudo em um único dia, porque quando Deus decide intervir, Ele não pede permissão, Ele não olha para a lógica, Ele não consulta a estatística, Ele simplesmente age. E tudo muda. Tudo. Você pode estar a uma oração, um passo, um amanhecer de distância do impossível que você tanto espera. E aqui fica a última pergunta desta parte, uma pergunta que atinge o coração. Diz: se você soubesse que Deus está prestes a intervir, você desistiria agora ou continuaria mais firme do que nunca? Quando falamos que Deus fará o impossível acontecer na sua vida, a maioria das pessoas imagina algo acontecendo do lado de fora. Uma porta se abrindo, uma cura, um milagre financeiro, uma restauração familiar. E tudo isso Deus realmente faz. Mas existe algo que quase ninguém comenta. E talvez essa seja a parte mais polêmica deste vídeo. Do primeiro impossível que Deus realiza. É dentro de você. Sim, antes de mudar o cenário, Deus muda o coração. Antes de transformar a situação, Ele transforma a sua visão sobre ela. Antes de abrir uma porta, Ele te molda para atravessá-la. E é por isso que tantas pessoas desistem antes de ver o milagre. Estão esperando que Deus mova o céu, mas não percebem que Ele está movendo primeiro o interior. Ele está curando traumas, quebrando crenças limitantes, desmontando medos, restaurando autoestima, reconstruindo esperança. Mas aqui vai uma pergunta impactante. E como? Deus vai fazer o impossível na sua vida se você continua acreditando que nada vai mudar? É forte, mas é real. A Bíblia diz: porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Ou seja, a sua mentalidade pode impedir ou acelerar o impossível de Deus. E outra pergunta necessária: Bruno, você está preparado emocionalmente para o milagre que pediu? Porque às vezes pedimos algo grande, mas continuamos com pensamentos pequenos. Clamamos por um futuro extraordinário, mas permanecemos presos a hábitos antigos. Queremos viver novo, mas insistimos em carregar o velho. Jesus disse algo profundo: se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Perceba a ordem. One, cre, do, ver. Primeiro a fé, depois o milagre. Primeiro a transformação interna, depois a externa. Agora, pense com sinceridade. Você tem se permitido acreditar no impossível ou tem limitado Deus ao tamanho das suas experiências passadas? E você está tentando entender com a lógica algo que só pode ser compreendido pela fé? Quando Deus olha para você, Ele não vê apenas o que você é hoje.
Ele vê o que você pode se tornar. Ele vê alguém capaz de carregar o milagre. Ele vê alguém preparado para viver aquilo que outros acham impossível. E talvez, somente talvez, o impossível ainda não aconteceu porque Deus está finalizando o trabalho dentro de você antes de liberar o que está fora. Mas isso não é atraso, isso é cuidado, isso é amor, isso é preparação divina. E antes de encerrar esta parte, uma última pergunta que vai direto ao ponto. E se Deus te entregasse hoje o que você tanto pede, você estaria realmente pronto? Chegamos até aqui e talvez, dentro de você, exista uma pergunta ecoando. Mas quando vai acontecer? Quando o impossível finalmente vai se manifestar na minha vida? E a resposta, por mais surpreendente que seja, o impossível começa a acontecer exatamente no momento em que você decide não desistir. Sim, o impossível não começa quando a porta abre. Ele começa quando o seu coração se recusa a parar de crer. Jesus disse algo que precisa ser lembrado todos os dias. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18:27. Essa frase não é apenas um consolo, é uma chave, uma revelação, um decreto espiritual que atravessa séculos e ainda hoje mexe com a nossa fé. Se Deus diz que pode fazer, então Ele fará. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Se Ele começou, Ele terminará. Porque o impossível não é uma barreira para Deus. É o palco onde Ele revela quem Ele é. Agora pense comigo. Quantas vezes Deus já te livrou sem você perceber? E quantas batalhas Ele venceu sem você lutar? Quantos nãos foram livramentos fantasiados de frustração? Isso tudo é prova de que Deus está trabalhando nos detalhes. E cada detalhe aponta para algo. O impossível está a caminho. Mas aqui vai um ponto crucial. Deus não precisa que você entenda. Ele precisa que você confie. O mar não abriu porque Moisés entendeu. Abriu porque ele creu. O sol não parou porque Josué calculou. Parou porque ele orou. As muralhas não caíram porque Israel era forte. Caíram porque o povo obedeceu. Deus não depende da sua lógica. Deus depende da sua fé. E agora vem a pergunta final, a que define tudo. Você está disposto a confiar mesmo sem ver? A continuar mesmo sem entender? A acreditar mesmo quando tudo diz não? Porque é exatamente aí, nesse ponto onde a força acaba, onde o controle escapa, onde a lógica falha, é nesse lugar que o impossível nasce. E eu quero declarar algo profético sobre sua vida. O impossível que você espera já está em movimento. Já o céu já está trabalhando em seu favor. Até o que parece parado está, na verdade, prestes a se transformar. Talvez você ainda não veja, mas Deus já começou. E quando Ele começa, nada pode impedir. Para finalizar, deixo um último impacto no seu coração. A sua fé não acelera apenas o milagre. Ela atrai o impossível. Então permaneça, confie, creia, porque Deus fará o impossível acontecer na sua vida e será mais rápido, mais forte e mais lindo do que você imagina.